Oh, glórias a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Oh, maravilhoso Deus. Pai, eu quero iniciar essa gravação nesse dia que o Senhor nos deu, Pai. Oh, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nesse dia que o Senhor fez para a tua honra e para a tua glória, Pai. Louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque nós acordamos hoje, Senhor. Obrigada pelo ar que nós estamos respirando, Pai. Obrigada pela vida, Senhor. Obrigada, Pai querido, porque nós tivemos o café da manhã para tomar, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós tivemos uma noite de descanso, Pai querido e santo. Obrigada porque a tua mão estendida, Pai querido e santo, não nos desamparou. Obrigada, Senhor, porque nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor cuida de nós. Oh, maravilhoso Deus, obrigada, Senhor, obrigada, meu Deus. Oh, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Jesus. De nada nós temos falta. Oh, aleluia. Fica conosco nesse dia, Pai. Oh, maravilhoso Deus. Que quando essa palavra, Pai querido e santo, chegar, ó Pai, nessa casa, nesse lar, onde o meu irmão e a minha irmã for ouvir, ó Deus, que não sejam, ó Deus querido e santo, as minhas palavras, Pai, mas que a voz do teu Espírito, a voz do Espírito Santo, oh maravilhoso Deus, venha falar ao coração de cada um, meu Deus, assim como o Senhor está falando aqui no meu, Pai. Meu Deus, que essa palavra, Senhor amado, possa fazer um efeito, Pai, revigorante, Senhor. Meu Deus, que nessa palavra, Pai querido, a fé venha a ser aumentada, Pai. Que nessa palavra, Senhor, desse dia, Pai, os meus irmãos recebam, ó Pai, o fortalecimento, o conforto, o consolo, Pai, o renovo, Pai, a inspiração para continuar e prosseguir em conhecer o Senhor, Pai, porque é isso que nós queremos todos os dias, conhecer e prosseguir em conhecer-te, Jesus. Oh, Deus maravilhoso, obrigada, Senhor, pela rica oportunidade de começar o dia, Pai, na tua palavra, Senhor, no teu mover, Pai, na tua unção, Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que a paz que excede todo esse entendimento, né? Que essa paz que o mundo não conhece, que o mundo não vê, possa estar aí na tua vida, na tua casa, onde você estiver ouvindo a palavra, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A hora em que você for ouvir, aqui é Diaconisa Mari Claire, do Polo de Bauru. Louvado seja Deus. E eu estou aqui nesse dia que o Senhor marcou para que nós estivéssemos aqui, dando graças a Ele por esse devocional da palavra nesta manhã tão especial. Uma manhã de mudança, uma manhã de renovo, uma manhã de novos horizontes, uma manhã de novos ares, uma manhã onde eu abri os meus olhos e falei: Senhor, derrama sobre mim o novo do Senhor, coisas novas, Pai, porque não somos essa massa levedada, não somos a massa estragada. Oh, meu Deus, mas somos uma massa nova, Pai. Oh, Jesus maravilhoso, não somos o fermento estragado, não, Pai. Somos o fermento novo, Pai. Somos o sal da terra, somos a luz desse mundo. Como nós conversávamos ontem, eu, a pastora Rosa, a pastora Jane, o pastor Marcos, a nossa diaconisa Márcia, o Miguel, que estávamos ali na igreja, o profeta Frank, estávamos ali na igreja ontem, orando pela igreja, orando pelas nossas causas, e nós comentávamos sobre isso, né? Que nós somos a igreja do Senhor,
que nós somos aqueles que não vão se calar, que nós somos as colunas, né? Como diz o pastor Marcos, nós somos as colunas e o Senhor, ele está no controle de tudo. E agindo ele, ninguém impedirá. E daí a pastora Rosa dizia, né? E nós concordamos ali com ela que nós somos a Bíblia, né? E na minha oração nessa manhã eu também falava sobre isso. Nós somos a Bíblia. As pessoas elas vão ler a Bíblia através da nossa vida. Que responsabilidade, não é? Meu Deus do céu, que responsabilidade, meu Deus. Ô, Pai querido e santo, por isso que todos os dias nós temos que contabilizar, né? Fazer a oração da contabilidade, pedir perdão ao Senhor e orar e pedir a Ele que nós queremos ser melhores, que nós não queremos continuar no mesmo erro, porque pecamos todos os dias, né? Aquele que falar que não peca já está pecando. Então, nós sabemos que esse mundo, ele jaz no maligno. Mas nós estamos em Cristo Jesus. E nós temos uma palavra, nós temos uma promessa, né? Debaixo da nossa vida. Nós estamos debaixo, aliás, de uma promessa, de uma palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, né? E louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque nesse dia 25, nessa sexta-feira, nós estamos apresentando o segundo dia desta série que se iniciou ontem. Aleluia! Glórias a Deus. Ontem nós tivemos a ministração através da vida da pastora Marisa e do pastor Valdir, né? Glórias a Deus por isso. E hoje nós estamos aqui com o tema debaixo desse propósito, né? Construindo sonhos, o Deus de sinais. E o tema da série, na verdade, que se iniciou ontem é Sinais e Evidências de Deus na vida dos que o buscam. Aleluia. E nesse segundo dia, o tema é Jesus prometeu e cumpriu. Os sinais continuam nos seguindo. Aleluia. Nós estaremos fazendo a leitura de Atos 12, e você vai ver ali a palavra do Senhor, aleluia. Quero deixar um aviso, né? Amanhã, sexta-feira, oh, glórias a Deus, aleluia. Hoje, sexta-feira, louvado seja o nome do Senhor, né? Nós estaremos na terceira porta. Eita glória, você é nosso convidado todo especial, hein? Em nome de Jesus. Estaremos ali com o tema abençoado, né? Que é a força da igreja que ora sem cessar. Pedro bateu na porta. Glória a Deus. Então você vai lá receber a sua terceira chave. Oh, aleluias, para abrir a porta e fechar portas que precisam ser fechadas. Você crê? Eu creio. Amém. Eu estarei lá juntamente com toda a igreja do Senhor. Amém? Então você é o nosso convidado às 20 horas na rua 7 de setembro, 1362, aleluias, atrás do antigo BTC, que agora é a Igreja e Escola Lancer. Glórias a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, amém? E ao domingo, né, 10 da manhã, culto ao nosso Senhor e Salvador Jesus, ao nosso Pai querido e amado, juntamente ali com o Espírito Santo, a Igreja do Senhor às 10 da manhã aqui no Polo de Bauru e também às 10 da manhã no Polo de Guarulhos. Aleluia, glória a Deus. Você que tem a sua igreja, que tem culto nesse horário, vá para a sua igreja, cultue, abençoe, dizime, oferte, primicie. Você não esqueça, a primícia, ela vai te levar para outro nível, viu? Porque aqueles que primiciam, que honram, além do dízimo e da oferta, meu filho, não vão ficar da mesma maneira que estão, não, viu? Nós temos vivido isso. Em nome do Senhor Jesus, é uma chave no mundo espiritual. Então, primicie, faça o seu voto, esteja firme nos seus propósitos, porque o Senhor, ele continua dando os sinais e as bênçãos nos perseguirão. Aleluia! Oh, glória! Quem quer ser perseguido por bênção aí? Amém? Glória a Deus, aleluias, não é? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos,
vamos estar dando início à leitura da palavra do Senhor e deixar o Espírito Santo de Deus falar aqui aos nossos corações através da leitura da palavra de Deus, porque pelo ouvir a palavra de Deus é que vem a nossa fé. Então, você está recebendo um acréscimo de fé na sua vida nesse dia, ouvindo a palavra do Senhor, amém? E também sabendo que na união o Senhor ordena da bênção dele, amém? Glória a Deus, aleluia. Atos, no seu capítulo 12, vai dizer assim: ora, naquele tempo, o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja e matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo isso, que isso agradara os judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. E, havendo-o prendido, ele colocou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, quando Herodes estava para trazê-lo na mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas correntes, aleluia. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez. E ele disse-lhe: lança tua veste sobre ti e segue-me. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. E ele saindo seguia, e não sabia que era verdadeiro que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via alguma visão. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. E quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. O portão se abriu sozinho. E saíram e percorreram uma rua, e imediatamente o anjo apartou-se dele. O anjo desapareceu, o anjo foi embora. E Pedro, tendo voltado a si, tendo acordado, tendo percebido, né, que não era uma visão, que não era um sonho, agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. E ele, considerando isto, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam, aleluia. E quando Pedro bateu a porta do pátio, uma donzela chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, ela não abriu a porta de alegria, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás louca? Mas ela afirmava continuamente que era assim. E eles diziam: é o seu anjo. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, viram-no e se espantaram, aleluia, e acenando-lhes com a mão, para que se calassem, declarou-lhes
como o Senhor o tirara da prisão, e lhe disse: vai e mostra essas coisas a Tiago e aos irmãos. E partindo foi para outro lugar, e sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro, o que aconteceu com Pedro, né? Cadê Pedro? Onde está Pedro? Meu Deus, nós estávamos aqui, ele estava acorrentado. Como assim? E quando Herodes o procurou e não achou, ele examinou os guardas e ordenou que fossem mortos. E ele foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali. Glórias a Deus, aleluias. Meus irmãos, é coisa linda, né? Meu Deus do céu! Nós vamos nos atentar até aqui, devido ao tempo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Aleluia, Jesus, glórias a Deus, é tanta coisa, dá vontade de continuar aqui lendo, oh, aleluias, mas lê aí em casa, continua aqui no capítulo 12, viu? É coisa linda de Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, Pai! Obrigada por nos dar a honra e o privilégio de examinar as tuas escrituras, Pai, e ouvir, ó Deus querido e santo, esse testemunho, Pai, do teu poder, do teu mover, do teu agir nas nossas vidas, Pai, porque não é diferente. Hoje não é diferente, basta nós continuarmos crendo e permanecendo em oração. Obrigada, Senhor, por essa leitura tão abençoada, por essa mensagem tão forte. Aleluia, Jesus, nosso coração transborda só de ler. Imagina vivenciar isso, né? Oh, glória a Deus, aleluia. Mas eu falo para vocês, meus irmãos, quantas experiências que nós já tivemos, que nós já passamos, que não são diferentes. Quanto Deus já nos livrou de tantas situações. Eu creio que você e eu temos várias situações que passamos de perigo, de livramento. Então, o que eu quero deixar bem frisado hoje aqui é que os sinais e as evidências de Deus na vida nossa que o buscamos, né? Jesus, ele promete e ele cumpre. E os sinais, eles continuam nos seguindo, da mesma maneira que foi com Pedro nessa situação. Sabe por quê? Porque cada um de nós temos um testemunho de livramento. Nossa, se eu fosse agora perguntar aqui, ó, você começa a pensar aí quantos livramentos que você já teve, a sua família. Meu Deus, veio tanta coisa aqui na minha cabeça que eu não teria tempo para ficar aqui contando, né? Nós teríamos que ficar dias e dias. Já pensou fazer uma vigília para contarmos os livramentos, para contarmos de quantas vezes o Senhor nos livrou, nos guardou, o Senhor nos deu livramento de tantas situações, não é? Então, meus irmãos, o que o Senhor deixa bem claro para nós nesse dia, nessa série, né? Construindo sonhos, os sinais de Deus, e dentro desse tema, sinais e evidências, né, na vida daqueles que buscam, é que nós cremos pela fé que na vida das pessoas pelas quais nós temos orado, os nossos filhos, os nossos entes queridos, nossos amigos, pessoas conhecidas, aqueles que nós nem conhecemos, mas que chega o pedido de oração, que não é diferente hoje. Assim como foi naquele dia, quando Pedro recebeu esse livramento e chegou ali na casa e estavam ali orando, mal acreditavam, porque imaginavam, não, é o anjo que está cuidando de Pedro, não é possível que é Pedro. Tamanha surpresa. Por quê? Porque no de repente de Deus, ele pode fazer na minha vida e na sua. Você crê? Eu creio. Então, pode passar o tempo que for, Deus está no controle de tudo. Mas qual que é a certeza de que vai acontecer?
aquilo que você tem buscado, a salvação do seu filho, do seu marido, da sua família, principalmente a sua, porque às vezes nós nos preocupamos muito com as pessoas e deixamos a gente um pouquinho de lado. E você é a principal pessoa que você tem que cuidar. Por quê? Porque é você e Deus nesses momentos. Os irmãos, as pessoas estarão orando, mas é você e Deus naquela hora. Imagina se Pedro não tivesse vida com Deus. Como que ele ia estar naquela situação ali aprisionado, aqueles guardas, acorrentado? Ele ia estar desesperado, desfalecido. Ele ia pedir pela morte. Mas não, eu tenho certeza que ele estava ali confiando que tinha um povo orando, assim como eu e você. Nós temos a certeza e a confiança de que a igreja do Senhor está orando, que existe um remanescente, que existe um povo que se chama pelo nome de Jesus, que clama pelo nome de Jesus, e nós do canal da comunhão e do amor sem fronteiras somos esse povo que ora, que busca, que jejua. Ó, nós começamos o mês entregando as primícias para o nosso Pai. 7 dias, nesse mês foi 7 mais 2, foram 9 dias. E no último dia nós entregamos ainda 12 horas de consagração, aleluia. Eu fiz parte desse exército, eu tenho orgulho de fazer parte desse exército. E aí, a partir dali, tivemos uma pausa de uma semana e já iniciamos a oração na madrugada. Glória a Deus, aleluia, que vai se encerrar dia 26 agora, no sábado. Louvado seja Deus. Amém? Se eu não estiver enganada. Então, nós estamos ali na madrugada, um no seu horário, outro no outro, é meia-noite, é 2 horas, é 3 horas, é 5 da manhã, é o horário que você determinou no seu coração. Então, assim, nós temos uma torre de vigia muito forte. E uma coisa muito importante em tudo isso é autoridade espiritual. Nós estarmos debaixo de uma autoridade espiritual. Nós temos uma cobertura sobre a nossa vida, sabe? Um cobrindo o outro, louvado seja Deus. Um cuidando do outro em oração, sabe? Um abraçando a causa do outro conforme o Senhor permite, porque até nisso a gente tem que vigiar, né? Não pegar uma luta que não tem permissão de Deus e está direcionado pelo Espírito de Deus. Então, os nossos bispos, eles têm a liderança dos pais. Eles não estão de qualquer jeito. Eles são submissos, eles têm uma hierarquia. Eles têm ali os pais do bispo Márcio, que são o homem e mulher que Deus preparou para interceder pela vida do bispo Márcio, da bispa Nivalda também, que foi chegando depois, e foi resposta de oração desse casal, sim, porque o que ela é hoje, como se ela tivesse sido criada pelo casal, que é um casal abençoado, né? O pastor Rubens e a esposa. Então, não são de qualquer jeito. Tem uma hierarquia, tem uma submissão, sabe? Não é de qualquer jeito. Então, tem o bispo Márcio e a bispa Nivalda, que são os nossos bispos, e aí nós temos abaixo deles, debaixo da autoridade do Espírito de Deus, da comunhão dos santos, a pastora Rosa, o pastor Frank, temos a pastora Jane, o pastor Marcos, glórias a Deus, e lá no polo de Guarulhos nós temos muitos casais de pastores, mas cada um tem a sua submissão, tem a sua cobertura espiritual. A pastora Rosa, o pastor Frank, dão cobertura para o pastor Marcos e para a pastora Jane, que dão cobertura para nós, que somos a liderança, graças a Deus. E nós também cobrimos a igreja. Então, é assim que nós caminhamos.
E é assim que o Senhor vai dando livramento, e é assim que o Senhor vai dando escape, e é assim que o Senhor vai transformando situações, e são os testemunhos que vão chegando, e é a unção que vai sendo derramada, e é o mover de Deus sobre a nossa vida. Por quê? Por causa da oração da fé, por causa da união, por causa da comunhão, por causa da unidade no Espírito, não é de qualquer jeito. Não é falando assim, eu vou congregar em casa mesmo, que esse negócio de igreja não está com nada. Não, mas é sendo submisso, é tendo bom relacionamento com os seus líderes, com a liderança que já passou pela sua vida. No meu caso, eu estive ali na aliança, tenho um bom relacionamento com os meus pastores, graças a Deus. Nos falamos, né? Eu abençoo a vida deles, eles me abençoam. Glória a Deus. A minha Restaurar Nova Esperança, a vida dos meus pastores ali, a minha pastora querida, o meu pastor querido, que também tem autoridade espiritual e submissão, né? A mesma coisa ali na Restaurar, onde eu estive por 7 anos. A minha pastora, submissa à pastora dela. A pastora dela é submissa à liderança que está acima dela. E primicia, cada um primicia na vida do outro. E ali você vê o derramar da unção de Deus. Porque a mesma unção que está sobre a vida daquele que está lá em cima vai descendo sobre a nossa vida. Como a unção que descia sobre a barba de Arão, da cabeça ia descendo pela barba e descia sobre a vestimenta de Arão até os pés. Esse é o nosso Deus, Deus de comunhão, Deus de ligação, Deus de aliança. Esse é o nosso Deus e Ele espera que nós sejamos assim, enfrentando as adversidades, enfrentando as dificuldades, enfrentando as diferenças, mas no amor, mas no perdão, mas no caminhar mais uma milha, mas na humildade de espírito, tirando da nossa boca toda murmuração e deixando só a adoração, deixando só o louvor, deixando só a oração, a súplica. Quando nós tirarmos da nossa boca tudo que não provém da vontade de Deus, para deixarmos o Espírito fluir em nós, oh, glórias a Deus, aleluia, as coisas vão mudar. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, não é diferente hoje. Deus, ele envia os anjos dele para nos guardar, para nos livrar, para nos socorrer. Meu Deus, aqui eu estou falando com vocês, está passando pela minha cabeça quantos momentos de livramento que o Senhor já nos deu. Pensa, para só um pouquinho e pensa. Quantos livramentos que o Senhor já nos deu. Não somos diferentes de Pedro na prisão. Não somos diferentes, não. Ele é o mesmo Deus, ele age em nós e através de nós, mas ele precisa que nós continuemos permanecendo, para que os sinais deles continuem, para que os sinais dele continuem a nos seguir, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, aleluias. É maravilhoso isso, mas eu preciso falar para você, meu irmão, minha irmã, se você está com alguma dificuldade com a sua liderança, se você está sem força para orar, se você não está conseguindo congregar, resista ao diabo e ele fugirá de você. Resista e permaneça na comunhão, ainda que seja difícil. Não é fácil. Nós não agradamos todo mundo, nós não somos florzinha para todo mundo. Eu não concordo com algumas coisas, o outro não concorda comigo, mas em humildade nós vamos nos abençoando. A tolerância, vamos nos tolerando e Deus vai transformando toda situação contrária em bênção. Porque na unidade o Senhor ordena da bênção dele. Então você e eu precisamos estar unidos, precisamos estar assim, ó, juntinhos. Por mais que seja difícil, não deixe de congregar, não deixe de estar nos cultos de oração, nos cultos de ensino, não deixe, como a nossa diaconisa Márcia falou ontem, se fosse qualquer outra coisa, eu poderia não ter vindo, porque ela já tinha feito evangelização de dia, ela estava o dia inteiro na missão, mas como era oração, ela falou, eu vou, e ela estava ali na oração,
na torre conosco. Por quê? Porque ela sabe que esse é o lugar onde o Senhor vai ordenar a bênção dele sobre a casa dela. Amém, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus continue a falar na sua vida, continue lendo aqui o Atos 12, viu? Tem muita coisa maravilhosa aqui ainda, ó. Tem a morte de Herodes, a missão de Barnabé aqui no 13. É tanta coisa boa para a gente ler. E quando eu vou lendo, o Espírito Santo vai falando no meu coração, começa a chorar, começa a transbordar, começa a me transportar lá para a cena. É coisa linda. Então, meus irmãos, vamos orar e vamos agradecer e vamos permanecer, porque os sinais continuam nos seguindo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu tenho aqui o meu óleo da unção, o bálsamo, já coloquei ele aqui nas minhas mãos várias vezes, porque eu amo, aleluia. Tô aqui com a minha taça, com o meu copo com água, com o meu caderno de oração. Eu quero apresentar diante do Senhor os pedidos de oração, as suas causas, cita a sua área e receba no teu espírito, em nome de Jesus, amém? Pai querido e amado, é tão maravilhoso a tua presença, o teu mover, a tua unção nas nossas vidas. Como é bom, Senhor Jesus, estar plantada num lugar, Senhor amado. Plantada, Senhor amado, num lugar, Jesus, que dá fruto. Pai, através da vida dos nossos bispos e pastores e líderes, Pai. Obrigada, Jesus, porque eles têm vida no altar. E a bênção vai derramando e vai chegando em nossas vidas e nós recebemos em nome de Jesus. Obrigada pela liderança, Pai, que o Senhor levantou nessa terra para fazer a diferença. Obrigada, Senhor Jesus, porque a igreja está orando. Obrigada, Pai querido e santo, porque assim como nessa passagem de Atos 12, a igreja está orando, a igreja está orando, a igreja está orando, e nós veremos no de repente do Senhor, aleluias. Oh, glórias a Deus, e nós já vamos agradecendo já, no de repente do Senhor, os milagres vão acontecer, os sonhos vão se realizar, os sinais estão aí, glórias a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, meu Deus. Eu unjo e consagro aqui, Pai querido e santo, a minha vida, representando a vida dos meus irmãos, a minha cabeça, Pai querido, a minha fronte, Pai, como a nossa querida pastora Rosa sempre faz. Eu unjo e consagro a minha vida, Pai, representando a vida dos meus irmãos, para esse dia de vitória, de livramento, de bênção, Pai. Aleluia. Glórias a Deus. Eu louvo o teu nome, Senhor, porque a Igreja Restaurar está completando mais um ano de festa, de bênção. Que o Senhor esteja ali com eles, Pai, transbordando na vida daquele povo, em todos os lugares, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela vida da pastora Renata, do pastor Delton e toda a Igreja Restaurar, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela nossa vida, pelo ministério da comunhão e do amor sem fronteiras. Oh, glórias a Deus, aleluia. Obrigada por esse tempo aqui na tua presença. Eu te louvo e te agradeço. Unge e consagro tudo que foi apresentado diante do Senhor e creio, Pai, que agindo o Senhor ninguém impedirá e que se nós crermos, nós veremos a tua glória resplandecendo em nós e através de nós. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, obrigada por essa palavra de fortalecimento da nossa fé, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus, por esse culto matinal aqui na minha casa, com esse fundo musical da natureza, com a presença do Senhor aqui. Aleluias, eu sou muito privilegiada. E eu te louvo e te agradeço, Pai. Obrigada, Senhor. Fica com cada um de nós nesse dia, trazendo livramento, a tua paz, o teu amor. Ah, meu Deus, que haja cura hoje, que haja transformação, que haja o de repente do Senhor aí nas casas, em todas as situações, que as portas de emprego se abram, que venha a liberação do INSS, a liberação do consórcio, esse negócio que está parado, que essa meta seja batida hoje, finalzinho de mês. Aleluia! Glória a Deus! Que o Senhor venha trazer toda a abundância, que toda a provisão venha chegar na casa dos meus irmãos, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus, que alegria. Toma da tua água, receba o teu milagre, porque se você crer, você verá a glória de Deus. Eu creio com você. Amém, irmãos? Graças a Deus. Eu oro por você, você ora por mim, juntos vamos morar no céu. O céu é um lindo lugar. Glória a Deus. E é o nosso lugar. É ali que nós vamos morar, em nome de Jesus. Um abraço, fica na paz e até, se o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Eu vejo vocês à noite lá no Polo de Bauru. Glória a Deus, aleluia. Um abraço da Diaconisa Mari. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.